caso que eu vou contar hoje é sobre Omaima Nelson, a esposa assassina. Eu quero falar que se você for sensível a detalhes muito fortes, esse vídeo não é recomendado para você. Ele tem detalhes que eu vou tentar trazer de uma forma mais leve, passar de uma forma mais leve até para o YouTube não barrar o vídeo, mas ele ainda assim tem detalhes meio fortes. E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, me ajuda a bater meus primeiros 1000 inscritos. Se for possível, também me segue lá no Instagram, @supsantos, que lá eu sempre aviso vocês quando eu acabo de postar o vídeo no canal, lembrando que são todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde, mas às vezes acontece algum imprevisto, e por lá eu sempre aviso, vocês ficam sabendo de tudo lá. E lembrando que tem um totó aqui do lado que gosta de latir, então se você ouvir um barulho aí no fundo, só foca na história. E bora pro caso de hoje. Bom, a Omaima nasceu no Egito em 1968 e ela nasceu numa aldeia pobre no sul do Egito, perto da fronteira com o Sudão. Ela vivia então em extrema pobreza junto com a sua família, então eles se mudaram para uma favela no Cairo, que se chamava Cidade dos Mortos. Ela se chamava assim porque foi construída em meio a túmulos. Segundo a Omaima, ela teve o pai extremamente abusivo, então ele abusou dela físico e sexualmente. Seu pai também abusava, da mesma forma que abusava de Omaima, abusava da mãe dela. Omaima foi obrigada a fazer uma circuncisão feminina também pelo seu pai. Para quem não sabe, né, aí é um tipo de mutilação, né, do órgão genital feminino, tornando então qualquer contato íntimo mais doloroso para ela. Quando ela completou 18 anos, ela conheceu um petroleiro americano, então eles começaram a ter uma relação. Ela viu nesse homem uma forma de sair da extrema pobreza que ela morava, e a mãe dela também incentivou de uma forma mais forte que ela se casasse com esse homem. Então assim foi feito, eles se casaram, e quando o serviço, né, o trabalho que ele fazia no Egito acabou, eles foram então embora para o Texas, nos Estados Unidos. A Omaima não teve sucesso no casamento quando ela foi para os Estados Unidos, então logo seu casamento acabou, veio ao fim, e ela sem dinheiro, ela não tinha como se sustentar. Ela conseguiu alguns trabalhos como babá, como modelo e governanta. Ela tinha esses trabalhos assim meio esporádicos, e ela também acabou se envolvendo em roubos e furtos para poder sobreviver aí nesse tempo. Ela não falava muito inglês, né? Então ela acabou recorrendo a esses meios para poder sobreviver. Ela também se envolvia com vários homens para ter um sustento melhor. Ela conseguia alguns relacionamentos e ficava com esses homens, logo ela já estava morando junto, e assim ela desfrutava do dinheiro deles. E quando ela se cansava ou de alguma forma o relacionamento não dava mais certo, ela sempre acabava roubando eles e ela sumia. Um desses homens se chamava Robert Hanson. Ela terminou ali, né, de usar do dinheiro dele, e então ela o roubou, ela amarrou ele numa cadeira e ameaçou ele com uma espingarda. Assim ela acabou pegando alguns bens dele e desaparecendo. Algum tempo então depois, aí ela acabou indo para Califórnia, e lá ela conheceu um homem chamado Bill Nelson. Isso aconteceu em outubro de 1991. O Bill costumava trabalhar como piloto, mas no ano de 1984 ele foi condenado por contrabando de drogas, e depois de cumprir 4 anos de prisão, ele foi libertado em liberdade condicional. Ele conseguiu um emprego em uma empresa logo depois disso aí acontecer. No dia que eles se conheceram, eles estavam num bar, e é dito que o Bill ele estava mostrando uma quantia grande de dinheiro, e ele também falava sobre os bens que ele tinha, que ele era dono de terras. Então eles acabaram ali se aproximando nesse bar, e é dito que nessa mesma noite eles começaram a namorar. E acredite ou não, após 3 dias os dois casaram. A Omaima ela tinha 24 anos e o Bill ele tinha 56. Depois então do casamento eles acabaram indo fazer, né, uma viagem de lua de mel, e eles foram para o Texas e Arkansas para conhecer a família do Bill. A família não aceitou assim de cara o relacionamento pelo fato do Bill, né, ele era muito mais velho que ela, então eles acharam tudo isso muito estranho. E as atitudes dela também não condiziam, né, com a que eles queriam que fosse a Jill, esposa do Bill. Ela teria impressionado um pouco a família por ela ser uma mulher assim mais agressiva, ela era muito determinada da forma que ela falava.
E é dito que ela estava andando de cavalo, então o cavalo acho que deu, não sei explicar, ele pulou lá e ela caiu. E ela teria apenas levantado, se batido e pedido uma dose de vodka, que ela queria uma bebida forte. Após essa breve aí, lua de mel, então, o casal teria voltado para a Califórnia e eles foram então morar num apartamento que o Bill tinha na cidade de Costa Mesa. Um fato aí sobre o Bill é que ele não havia revelado, no caso para a Almaíma, que ele ainda era casado. Então é como se o casamento deles não valesse de nada perante a lei, porque ele estava em processo de divórcio, ele ainda não era divorciado. Então isso daí é um fato que pode ter levado, né, pode ter sido aí o estopim de tudo que eu vou relatar daqui para frente. No feriado então de Ação de Graças, que é comemorado nos Estados Unidos, né, que é muito comemorado lá, em novembro, a Almaíma e o Bill eles estavam ali, né, comemorando o feriado. O Bill ele teria ligado para uma filha dele chamada Margaret e convidado ela para ir até lá. Porém ela não quis, ela tinha já um compromisso com a família dela, acho que ela era casada, não me recordo bem esse pedaço aí, mas ela não aceitou o convite, ficou tudo bem, então ele foi comemorar sozinho com a esposa. Em algum momento do dia de Ação de Graças, a Almaíma acabou atacando o Bill e ela acabou tirando a vida dele. Após 3 dias do dia de Ação de Graça, na madrugada do dia 1 para o dia 2, a Almaíma acabou aparecendo na casa de um antigo namorado que ela tinha. Ele se chamava José Esquivel. Então ela foi na casa desse rapaz, ela bateu ali na porta durante a madrugada, porém ele não atendeu a porta. Mais tarde, então, por volta ali da 1 hora da tarde, ela retornou para casa desse rapaz. Ela estava com um Corvette vermelho que pertencia ao marido dela, ao Bill. E quando ele abriu a porta, ele levou um susto muito grande. Ela estava coberta de sangue, ela tinha alguns ferimentos na face, nas mãos. Ela relatou para ele que então tinha tirado a vida do esposo dela, porque ele tentou abusar dela, né? Vocês sabem como. E aí ela acabou tentando se defender ali, ele teria sido muito agressivo e ela foi se defender, então ela tinha acabado que por tirar a vida dele. Ela teria ido até lá porque ela precisava de ajuda de alguém para poder se livrar das partes do corpo do Bill. Ela ofereceu para ele 75 mil dólares e 2 motocicletas para que ele ajudasse ela a se livrar dele. Então ela disse que teria algumas partes do Bill no carro, que ela estava no Corvette vermelho, e na casa também. Esse namorado dela, então, com muita calma ali, ele lidou com a situação e ele falou para ela que era para ela retornar ao apartamento dela, que ele ia encontrar ela lá, que ele ia tentar arrumar um caminhão, algum transporte para eles poderem descartar essas partes do corpo. E então ela foi, né? Ela se dirigiu de volta até o apartamento. E nesse tempo, esse menino ele avisou a polícia, esse homem ele avisou a polícia, então a polícia foi até o apartamento. Chegando lá, então, a polícia encontrou ela encostada no carro, ela estava do lado do carro ali fora. E a polícia então conversou com ela, viu o estado que ela estava, né? E dentro do carro eles encontraram vários sacos de lixo. Quando a polícia abriu esses sacos, aí eles perceberam até que em um dos sacos havia um pulmão. Tava tão explícito que era um pulmão que havia até partes, manchas escuras, manchas de uma pessoa que fumava. O pulmão ele era de uma pessoa que fumava. A polícia questionou ela de quem pertencia, né, aquelas partes. E ela disse que era de alguém que o marido dela havia tirado a vida, que ele havia matado. Porém, ele tinha deixado os sacos ali, tinha viajado para a Flórida para assuntos de trabalho. A polícia então conseguiu um mandato de busca e eles entraram dentro do apartamento dos Nelsons. O que eles encontraram lá dentro foi um show de horrores. Eu vou tentar falar assim meio mascarado para meu vídeo não ser barrado e não cair. Dentro do apartamento a polícia encontrou então várias caixas, várias malas, muitas caixas assim contendo peças de computador, que o Bill trabalhava com isso. E em várias dessas malas a polícia encontrou sacos de lixo contendo pedaços de corpos. Simplesmente ela cortou, né, todas as partes e ela distribuiu em sacos de lixo e colocou dentro dessas malas. Eles também encontraram uma lâmpada quebrada e o ferro de passar roupa contendo pele e cabelo humano. Então tinha muitas partes assim de pele de couro da cabeça mesmo, grudada nesse ferro de passar roupa. Cada cômodo que a polícia entrava, eles encontravam mais coisa. Então no quarto eles encontraram muito líquido vermelho pelo chão, que vocês entendem o que é esse líquido vermelho. O quarto ele estava simplesmente vermelho.
A cama, ela tava toda quebrada, né? As pernas da cama, né, as colunas que sustentam a cama, tava tudo quebrado. O quarto tava destruído, tava revirado de cabeça para baixo. Então no banheiro tinha um dorso humano, né? Tinha partes do corpo ali. Tinha tripas ali também no banheiro. Essa parte do corpo do Bill estava pendurado em cabides e estava suspenso em cima da banheira para poder escorrer ali, né, o líquido vermelho para dentro da banheira. Na cozinha, a polícia encontrou uma frigideira grande em cima do fogão, com muito óleo, e lá dentro continha as mãos do Bill. Ela teria feito isso para tentar eliminar as digitais e assim o corpo dele não seria reconhecido. Dentro do freezer, a polícia também encontrou a cabeça do Bill enrolada em papel alumínio. Ela também teria, né, usado a mesma frigideira para fazer o mesmo ato com a cabeça dele, que ela disse depois, posteriormente, que era para tentar facilitar ela tirar, né, os dentes para que ele também não fosse reconhecido. Bom, além de tudo isso, fora os detalhes que eu tirei aqui fora, porque não tem como falar tudo, ela ainda teria castrado ele como uma forma de vingança aí pelas violências que ela disse que ela teria sofrido dele. Ela disse que o Bill teria agredido ela, né, sexualmente no apartamento em Costa Mesa. Disse que depois, então, desse ato, ele ainda tentou estrangular ela. E em autodefesa, ela acabou agarrando ali um abajur que tinha do lado da cama. E antes que ele pudesse reagir de alguma forma, meio tonto da pancada do abajur, ela acabou golpeando ele várias vezes com uma tesoura que tinha ali, e isso teria acabado com a vida dele. Na delegacia, então, ela estava um pouco meio descontrolada e ela deu várias ali versões do que teria acontecido. Cada hora ela falava uma coisa. Teve vezes de ela andar de um lado para o outro, como se ele ainda estivesse vivo. Ela falava dele como se ele ainda estivesse vivo. E ela também disse que seriam os demônios que acabaram fazendo ela cometer esse ato. Ela também disse que haviam espíritos de antigos egípcios que falavam com ela e acabavam agindo por meio dela. Eles meio que possuíam ela. Dito por ela, seriam esses mesmos espíritos que teriam mandado aí ela a desmembrar o corpo do Bill e descartar cada lugar, cada pedaço em um lugar, porque assim ele não reconheceria ela no além-vida. Depois que ela partisse desse mundo, os dois poderiam se encontrar, mas ele não a reconheceria. Depois ela disse novamente que tudo isso ela fez em autodefesa, porque o Bill teria agredido ela, tentado estuprá-la, e então ela só fez isso para se defender. Porém, em exames que foram feitos no hospital, ela não tinha nenhum sinal de violência íntima, não tinha nada que provasse que ele tinha tentado ou teria cometido de fato esse ato. No hospital, eles também chegaram à conclusão que os cortes que ela tinha no rosto, ela tinha alguns no seio, nas mãos, não eram cortes provocados por outra pessoa, e sim como se fossem cortes acidentais que ela mesma, sem querer, tivesse causado nela, no caso, enquanto ela estava ali cometendo o crime contra o marido. A causa da morte do Bill ela foi determinada por múltiplos ferimentos de força bruta em seu crânio, consistentes com o fato de ter sido atingido pela lâmpada e pelo ferro encontrados no local. O legista também encontrou marcas de ligadura nos tornozelos dele. Como ela teria aí cortado as mãos dele, não tinha como eles provar que ele teria sido amarrado pelas mãos, mas o fato da cama estar quebrada em todas as colunas meio que provava isso. O Bill ele pesava 110 quilos e ele tinha 1,80 m de altura. E quando os legistas foram pesar, né, todos os materiais ali que eles encontraram, eu vi em duas reportagens diferentes, só que cada tradução, né, fala uma coisa. Então, em uma eu vi que faltava cerca de 30 quilos e em outra faltava cerca de 60 quilos. Então, que fosse 30 quilos, faltava 30 quilos para completar o corpo dele. E uma grande parte aí do corpo dele nunca foi encontrado. O vizinho dela também relatou para a polícia que disse que escutou um triturador de carne funcionar por praticamente 2 dias. E ele disse que por vezes o triturador até fazia um barulho mais alto, como se estivesse triturando um pedaço mais duro. Então, como se estivesse sendo forçado a triturar alguma coisa. É dito também que ela teria juntado algum desses pedaços com a refeição, né, doação de graças, e teria descartado no lixo mesmo. Almaíma disse ao psicólogo nomeado pelo tribunal que ela teria cozinhado algumas partes em molho barbecue e que ela teria comido. Ela teria dito: "É tão doce, nada era mais doce do que a carne do seu marido." Ela começou então logo a ser comparada com o canibal Jeffrey Dahmer.
E eles comparavam muito ela também com, né, o Hannibal, que seria fictício, mas ele era um canibal. E os filmes dele ficou conhecido aí pela crueldade e a frieza. Ela teria dito também para esse psicólogo que antes ali, né, de ela se servir dessa refeição, ela teria vestido um vestido vermelho, um chapéu, salto alto, e ela passou um batom vermelho na boca. O psicólogo disse que depois que ela viu ali a cor do líquido vermelho, né, que escorria, ela acabou ficando obcecada. Após um tempo, ela negou que tinha dito isso e negou que havia feito isso. O psicólogo, então, ele teria declarado que ela era psicótica e ela sofria de estresse pós-traumático. A Almaima foi presa e ela foi acusada de homicídio no dia 2 de dezembro de 1991. O seu julgamento começou quase que um ano depois, no dia 1º de dezembro de 1992. Durante as declarações de abertura, o procurador distrital Randolph Pawlowski disse que ela teria então golpeado seu marido na cabeça, teria esfaqueado ele com a tesoura. Assim, ela acabou desmembrando seu corpo e acabou distribuindo essas partes em caixas e malas e sacos de lixo, fora o que ela tinha feito com a mão dele na frigideira. Ele disse que ela teria amarrado então o Bill na cama antes de atacar ele com a lâmpada do abajur e com o ferro de passar roupa. Diz que ela teria pensado em tudo isso e feito tudo isso como um processo ali de pensamento diabólico. A Almaima, então, ela decidiu testemunhar em nome próprio no tribunal. Ela disse que ela teria feito isso em legítima defesa, que o Bill ele teria abusado dela durante as 4 semanas que eles ficaram casados, que ele era um homem totalmente agressivo com ela. Diz que quando conheceu o Bill, ela acreditou que tinha conhecido um ótimo parceiro para a vida dela. Ela disse: foi um bom início. Ele era um cavalheiro que abria a porta para mim e me levava para jantar. Eu estava apaixonada e estava procurando por alguém que fosse gentil e legal, e não me espancasse, e me desse amor. Um amor que eu nunca encontrei antes. Ela também afirmou que depois que eles se casaram, ele se transformou em um homem ciumento e totalmente brutal, que chamava ela de vários nomes feios e que fazia ela ter relações com ele mesmo quando ela nem queria. Que em uma ocasião em que eles estavam viajando de carro, o Bill atirou o gato dela para fora da janela no meio da estrada com o carro em movimento porque ela não quis ter relações com ele. Por fim, ela disse que não tinha planejado nada disso e que ela só agiu em legítima defesa. A promotoria então apresentou a teoria de que ela era motivada por dinheiro. O Bill teria recebido de sua ex-mulher cheques pelo divórcio de $30.000. Isso teria acontecido alguns dias antes do Dia de Ação de Graça. O júri do Tribunal Superior do Condado de Orange deliberou 6 dias antes de absolver ela de assassinato em primeiro grau, concluindo que não havia evidências suficientes para provar que o assassinato foi premeditado, apesar da extensa mutilação do corpo, mas o júri considerou culpada do delito menor de assassinato de segundo grau. Os jurados, então, eles determinaram que ela teria usado uma faca para atacar o marido dela e uma arma de fogo para atacar aquele namorado que eu disse no começo desse vídeo que ela tinha amarrado e ameaçado. Essas determinações, então, iriam adicionar 6 anos à sua sentença final. No final, então, ali do julgamento, ela foi sentenciada a 28 anos, 10 anos pelo ataque a Hanson, né, no caso, o seu primeiro namorado com aquela arma de fogo, e 18 anos pelo assassinato do Bill. A Almaima, ela acabou se tornando elegível à liberdade condicional no ano de 2006, porém foi negada porque eles consideraram ela totalmente imprevisível e ela seria um risco para a sociedade. Na cadeia, ela se casou novamente com um homem de 70 anos. É dito que esse homem ele tinha alguma deficiência. Eles começaram esse relacionamento à distância. Ele fez várias visitas conjugais para ela na cadeia, porém ele acabou falecendo antes da sua segunda tentativa de liberdade condicional, que aconteceu no ano de 2011. Essa nova tentativa dela aí no ano de 2011 acabou que essa audiência durou por mais ou menos 5 horas e ela novamente foi negada. A Almaima, então, aí na época com 43 anos, ela disse que era uma nova pessoa. Disse que o tempo tinha mudado ela e que ela era uma pessoa que acabou procurando amores em lugares errados. E ela disse que tinha um desejo muito forte de tentar ajudar outras pessoas. Ela deu seu falecido marido como exemplo, dizendo que nas visitas que ele fez para ela, ele nunca demonstrou medo, que ele confiava muito nela, porque ela era muito boa para ele.
Ela disse que até tinham itens que pudessem ser cortantes perto ali, né? Acho que na cela que ela ficava, e ele nunca teve medo dela. Ela disse que lamentava muito o que ela tinha feito com o Bill e ela pediu perdão para a família dele, porém ela ainda continuava afirmando que ela tinha feito tudo em legítima defesa para impedir as agressões. Ela disse: "A minha vida estava em perigo. Se eu não defendesse minha vida, estaria morta. Lamento o que tenha acontecido, mas estou feliz por estar viva. Lamento ter desmembrado o corpo dele. Eu cruzei a linha da realidade. Eu vi o sangue e surtei. Não estou aqui para justificar o que eu fiz. Eu estava temporariamente louca." Ela disse ali para todos eles que ela era grata pela graça de Deus e sua família, e ela disse que se ela fosse libertada, ela iria embora para o Egito. Ela disse: "Juro por Deus que não comi parte alguma, eu não sou um monstro." Porém, quando ela foi perguntada qual o intuito dela em cozinhar a carne, né, ela não quis responder. A Margarete Nelson, a filha do Bill, que acabou falando com ele, né, no Dia de Ação de Graças de 1991, ela foi até a audiência para se opor à liberdade da Omaima e ela acabou dizendo algumas coisas. "Eu tenho 35 anos e não recebo um abraço do meu pai há 20 anos. Não tenho palavras para explicar a dor e o sofrimento do meu pai ser arrancado de nós com tanta brutalidade." Ela também disse: "Não sei qual a punição adequada para um assassino que nem mesmo deixa um corpo para que a família possa velar. Porém, eu sei que essa punição não é a liberdade." Como eu disse então, essa audiência também foi negada. O conselho ele disse que ela não assumia a responsabilidade pelo que ela tinha feito e que ela não sentia nenhum remorso. E ela ainda acabava culpando a vítima. Ela também que ela nem tomou as medidas necessárias ali para a reabilitação dela mesma e que ela continuava sendo um perigo para as outras pessoas da sociedade. Ela não teria completado nenhuma aula educacional e nem vocacional enquanto ela estava presa e ela não cumpria as regras da prisão. Ela será elegível à liberdade condicional novamente somente em 2026. E não está tão longe, né? Só faltam 5 anos, então logo aí ela pode tentar novamente sair. Bom, gente, esse caso é pesadíssimo, ele tem detalhes muito pesados que não tem como trazer e eu já acho que o que eu trouxe é pesado. Comenta aqui pra mim se você já conhecia ou não. Curte o vídeo, por favor, me ajuda. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Me ajuda a bater aí meus primeiros 1000 inscritos. E se possível, segue lá no Instagram também, @supsantos, que lá eu sempre aviso vocês quando eu acabo de subir o vídeo no canal. E se acontecer algum imprevisto também eu aviso por lá. E o caso dessa semana foi esse. Um beijo e até o próximo caso.